Pergunta 149. Alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta: nenhum homem por si mesmo ou por qualquer graça que receba nessa vida é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Pergunta 150. As transgressões da lei de Deus são todas igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Resposta: as transgressões da lei de Deus não são todas igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Pergunta 151. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Resposta: alguns pecados se tornam mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores, se forem pessoas mais maduras, de maior experiência ou graça, se notáveis pela profissão da religião, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Segundo, em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e suas operações, contra superiores, pessoas notáveis e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os crentes, especialmente contra os irmãos fracos, a alma deles ou a de quaisquer outros, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Terceiro, pela natureza e qualidade da ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se não só for concebida no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outros e não admitir reparo algum, se contra os meios da graça, misericórdias e castigo de Deus, se contra a luz da natureza, a convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se contra nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se forem feitas deliberadamente, perversamente, com presunção, imprudência, com jactância, maliciosamente, frequente e obstinadamente, com gosto, continuação e recaídas depois do arrependimento. Quarto, pela circunstância de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois desses, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Pergunta 152. O que cada pecado merece da parte de Deus? Resposta: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade e a santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. Pergunta 153. O que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que incorremos pela transgressão da lei? Resposta: para escaparmos da ira e maldição de Deus em que incorremos pela transgressão da lei, Ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação. Pergunta 154.
Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua Igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Pergunta 155. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Pergunta 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos? Resposta: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. E para esse fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas faladas atualmente. Pergunta 157. Como a palavra de Deus deve ser lida? Resposta: as Santas Escrituras devem ser lidas com uma alta e reverente estima, com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-la, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com a diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. Pergunta 158. Quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Pergunta 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Resposta: aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora do tempo, claramente não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Pergunta 160. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, com a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Pergunta 161. Como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Resposta: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação não porque tenham algum poder em si, nem por virtude alguma derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo
e pela bênção de Cristo que os instituiu. Pergunta 162. O que é um sacramento? Resposta: o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua Igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns pelos outros e para distinguir entre eles e os que estão de fora. Pergunta 163. Que partes tem um sacramento? Resposta: as partes de um sacramento são duas. Uma, o sinal exterior sensível usado segundo a própria instituição de Cristo. A outra, uma graça interior e espiritual representada pelo sinal. Pergunta 164. Quantos sacramentos Cristo instituiu sob o Novo Testamento? Resposta: sob o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua Igreja somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Pergunta 165. O que é o batismo? Resposta: o batismo é o sacramento do Novo Testamento no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizandos são solenemente admitidos à Igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. Pergunta 166. A quem deve ser administrado o batismo? Resposta: o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da Igreja visível e, assim, estranhos ao pacto da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças, cujos pais ou um só deles professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Pergunta 167. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? Resposta: o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devido à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas e ao andarmos contrário à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, e ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Pergunta 168. O que é a ceia do Senhor? Resposta: a ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho conforme a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte. E os que dignamente participam dela alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com Ele confirmadas,
testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Pergunta 169. Como Cristo ordenou que o pão e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento da ceia do Senhor? Resposta: Cristo ordenou que os ministros da palavra, na administração desse sacramento, separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações de graças e oração, que tomassem e partissem o pão e dessem tanto este como o vinho aos comungantes, os quais pela mesma instituição devem tomar e comer do pão e beber do vinho em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado por eles. Pergunta 170. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Resposta: desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal nem carnalmente presente no pão, com o pão ou debaixo do pão e do vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente à fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos. Assim, os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor, nele se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo, verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si o Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Pergunta 171. Como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receber? Resposta: os que recebem esse sacramento devem preparar-se para recebê-lo examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do seu conhecimento, da fé, do arrependimento, do amor a Deus e aos irmãos, da caridade a todos os homens, perdoando aos que lhe têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Pergunta 172. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada deverá ir à ceia do Senhor? Resposta: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada para participar da ceia do Senhor pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda certeza disso, mas aos olhos de Deus o tem. Se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade. Nesse caso, desde que as promessas são feitas e esse sacramento é ordenado para o alívio até dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas. E assim fazendo, pode e deve ir à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Pergunta 173. Alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? Resposta: os que forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento, pelo poder que Cristo deixou à sua Igreja, até que recebam instrução ou tenham melhor procedimento. Pergunta 174. O que é exigido dos que recebem o sacramento da ceia na ocasião de sua celebração? Resposta: exige-se dos que recebem o sacramento da ceia que, durante a sua celebração, esperem em Deus nessa ordenança com toda a santa reverência e atenção,
que diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais, que atentamente discernam o corpo do Senhor e, cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimentos, e assim sejam despertados a um exercício das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardentes em Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus, e o amor que votaram a todos os crentes. Pergunta 175. Qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? Resposta: o dever dos crentes, depois de receberem este sacramento, é de seriamente considerar como se portaram nele e com que proveito. Se foram vivificados e confortados, devem bendizer a Deus por isso, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a reincidência no pecado, cumprir os seus votos e animar-se a assistir frequentemente a essa ordenança. Se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para essa ordenança e no comportamento que tiveram na ocasião, podendo em uma e outra coisa apoiar-se em Deus e em sua consciência, esperando com o tempo o fruto da sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se e, para o futuro, participar desta ordenança com mais cuidado e diligência. Pergunta 176. Em que concordam os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Resposta: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam em ser Deus o autor de ambos, em ser Cristo e os seus benefícios a parte espiritual de ambos, em ambos serem selos do mesmo pacto, em que não devem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho, e em que devem ser continuados na Igreja de Cristo até a segunda vinda. Pergunta 177. Em que diferem os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Resposta: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem em que o batismo deve ser administrado uma vez, só com água, para ser sinal e selo da nossa regeneração e união com Cristo, e administrado também às crianças, ao passo que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente com os elementos de pão e vinho para representar Cristo e oferecê-lo como alimento espiritual para a alma e para confirmar a nossa permanência e nosso crescimento nele. E isso somente aqueles que têm a idade e aptidão para examinarem a si mesmos. Pergunta 178. O que é a oração? Resposta: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Pergunta 179. Devemos orar somente a Deus? Resposta: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, é o único em quem se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser dirigida por todos a ele só e a nenhum outro. Pergunta 180. O que é orar em nome de Cristo? Resposta: orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e com confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dele.
não por mera menção de seu nome, porém, obtendo de Cristo a sua mediação, o nosso ânimo para orar e a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração. Pergunta 181. Por que devemos orar em nome de Cristo? Resposta: o homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter um mediador. E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para essa gloriosa obra, senão Cristo só. O nome dele é o único em que nós devemos orar. Pergunta 182. Como o Espírito nos ajuda a orar? Resposta: não sabendo nós o que havemos de pedir como convém, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quais pessoas, por quais coisas e de que modo se deve orar. E opera em nosso coração e desperta, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento desse dever. Pergunta 183. Por quais pessoas devemos orar? Resposta: devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Porém, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido pecado para a morte. Pergunta 184. Pelo que devemos orar? Resposta: devemos pedir tudo que contribua para a glória de Deus e o bem-estar da Igreja, o nosso bem ou dos outros, nada, porém, que seja ilícito. Pergunta 185. Como devemos orar? Resposta: devemos orar com solene percepção da majestade de Deus e profunda convicção da nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com o coração penitente, grato e franco, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com submissão humilde à sua vontade. Pergunta 186. Qual a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada oração dominical. Pergunta 187. Como pode ser usada a oração dominical? Resposta: a oração dominical não se destina apenas para a direção como modelo segundo o qual devemos orar. Ela também pode ser usada como uma oração contanto que se ore com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o bom cumprimento do dever da oração. Pergunta 188. De quantas partes consiste a oração dominical? Resposta: a oração dominical consiste de 3 partes: o prefácio, as petições e a conclusão. Pergunta 189. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? Resposta: o prefácio da oração dominical, que é Pai Nosso que estás nos céus, nos ensina quando orarmos a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e com interesse nele, a ter reverência a todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e o devido entendimento do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, assim como a orar com outros e por eles. Pergunta 190. O que pedimos na primeira petição? Resposta:
Na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline a nós e a todos a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por que ele se dá a conhecer, e a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras. Quem peça remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto desonra, que pela sua soberana providência poderosa oriente e disponha tudo para a sua própria glória. Pergunta 191. O que pedimos na segunda petição? Resposta: na segunda petição, que é venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás. Pedimos que esse reino seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados, e que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja, que esta seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas puramente, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados, e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda, e de reinarmos nós com ele para sempre. Que lhe apraze exercer o reinado do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins. Pergunta 192. O que pedimos na terceira petição? Resposta: na terceira petição, que é faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, reconhecendo que por natureza nós e todos os homens somos não só inteiramente incapazes de conhecer e fazer a vontade de Deus e indispostos a isso, mas propensos a rebelar-nos contra a sua palavra, a desanimar-nos, a murmurar contra a sua providência e inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do diabo. Pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à sua vontade em tudo, com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância, como os anjos no céu. Pergunta 193. O que pedimos na quarta petição? Resposta: na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos desta vida e que merecemos ser totalmente privados delas, sendo elas tornadas em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos do seu livre dom e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, desfrutar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Pergunta 194. O que pedimos na quinta petição? Resposta: na quinta petição, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
confessando que nós e todos os outros somos culpados do pecado original e atual, e por isso devedores à justiça de Deus, que nem nós nem outra criatura alguma pode fazer a mínima satisfação por essa dívida. Pedimos por nós mesmos e por outros que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza do perdão, o que temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar quando temos esse testemunho em nós, que do coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Pergunta 195. O que pedimos na sexta petição? Resposta: na sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos perturbados, frustrados e feitos por algum tempo cativo pelas tentações. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e poderosos para nos desviar e enlaçar, que nós, depois do perdão dos nossos pecados, em razão da nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser deixados sob seu poder. Pedimos que Deus governe de tal modo o mundo e tudo que nele há, subjugue a carne, restrinja Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça, e nos desperte à vigilância no seu uso, que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo seu Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou quando cairmos, sejamos levantados novamente recuperados da queda, e que tiremos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. Pergunta 196. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? Resposta: a conclusão da oração dominical, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos ensina a reforçar as nossas petições com argumentos que devem proceder não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus, e a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus somente a soberania eterna, onipotência e gloriosa excelência, em virtude do que, assim como Ele, pode e quer socorrer-nos. Assim nós, pela fé, estamos animados a estar com Ele que atende os nossos pedidos e a confiar tranquilamente que assim o fará. E para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos Amém.